Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Comecemos o nosso dia feliz, na presença daquele que amorosamente pensou em nós. Enquanto dormíamos, Deus trabalhava para preparar um dia feliz para cada um de nós. É preciso que caminhemos, que trilhemos o caminho que nos aponta e nos prepara Deus. Deus, Ele sim, é a plenitude da felicidade, mas esta só é alcançada quando nós trilhamos o caminho que Ele indica. E a palavra de Deus é a melhor companheira que nós temos para fazer esse percurso, trilhar este caminho. Por isso nos prefiguremos sempre mais a esta palavra, para que assim, motivados por ela, possamos fazer este caminho que nos aponta a cada dia o ressuscitado Jesus Cristo. Hoje o texto que nos é oferecido é Lucas 11, versículos de 5 ao 13. Continuamos o evangelho de ontem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. E eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus continua a discussão a respeito da oração. Nós vimos anteontem Jesus que falava no texto de Lucas também daquela oração que ele privilegiava, a oração de Maria. Maria escolheu a melhor parte, quando esta ficara aos pés do Mestre, a escutar o que ele dizia. Ou seja, a escuta da oração ou a escuta da voz de Deus agrada a Deus. E esta voz de Deus é chamada de silêncio. Depois nós vimos ontem no Evangelho que Jesus, depois que os seus discípulos o pede que ele ensine a rezar, ele ensina a oração do Pai Nosso. E começa chamando Deus de Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Chamar Deus de Pai, como dizia ontem, é mostrar-se uma intimidade profunda com Deus. É mostrar-se uma familiaridade, uma relação afetiva entre Jesus e o Pai. E hoje, Jesus, ele diz:
mais uma vez nos ensina melhor sobre a oração. Ele começa contando um fato. Na cultura judaica era comum os judeus acolherem bem os hóspedes. E sempre que os hóspedes chegavam à sua casa, era de obrigação legal oferecer o alimento, além de água para se purificar, o ósculo da paz e o óleo que era colocado sobre a cabeça. E aqui o texto mostra este que deseja acolher bem o seu hóspede. Mas este vai à busca de um pão para oferecer ao hóspede e bate à casa do amigo. E este responde lá de dentro que já está acomodado e não vai levantar para oferecer o pão. Até parece que ele tem pão, mas não vai levantar, não é pelo fato de não ter pão para oferecer, mas pelo fato de já estar acomodado com seus familiares. E assim, Deus então responde, Jesus responde no texto, quando ele diz que este amigo vai levantar, mesmo que não seja pela amizade, mesmo que a amizade não o faça levantar, ele vai levantar pela pertinência daquele amigo, ou seja, pela a insistência que aquele amigo bate a porta. Ou seja, aqui Jesus nos ensina a oração da prece. A prece é aquela oração que você está sempre incessantemente confiante, recorrendo a Deus. Não é aquela oração de pedir, mas é a oração da confiança. Eu confio tanto que coloco toda a minha força, a minha energia voltada para Deus. E assim, Deus então responde positivamente, quando ele diz, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Ou seja, Deus responderá sempre, à medida que nos entregamos totalmente à sua vontade. Termina Jesus mostrando a maldade do homem, mas por outro lado, a bondade de Deus. Se o homem está inclinado também ao mal, Deus está totalmente inclinado ao bem. Termina assim, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Este dará não apenas coisas boas, mas dará muito mais do que isso. Nos dará o Espírito Santo de Deus. Recebamos o Espírito Santo. Deixemos ser invadidos pela beleza e pela bondade de Deus. E assim, sejamos homens e mulheres da bondade. O nosso mundo precisa de pessoas do bem e não pessoas que vivem por aí hoje vomitando violência, discórdia e divisão. Sejamos o diferencial. Sejamos autores e repleto da paz de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado.